O café para mim é uma coisa muito mais do que só uma bebida, né. A bebida é importante porque nos dá energia, nos dá aquele combustível, né, pra gente tocar as atividades através da cafeína, mas o café é também um ritual, o café é um momento de pausa, o café é um momento de conversa com outra pessoa. O café é um ambiente, então o café é muitas coisas na vida da gente. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa da temporada Gente Movida Café. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o engenheiro, professor universitário e escritor Alexandre F. Bellucco. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, boa tarde. É um prazer te receber aqui. Hoje a gente está no Tasca Café, que é um café argentino, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Como vocês estão vendo, com toda uma decoração que remete à Argentina, com empanadas, com cafés, com delícias argentinas, doce de leite, obviamente. E nós vamos bater um papo sobre transição de carreira, que é um tema que envolve muitas pessoas hoje, né? Em diferentes faixas etárias, as pessoas têm o desejo, às vezes, de não fazer sempre a mesma coisa ao longo da vida. E o Alexandre, para mim, eu trabalho com ele já há alguns anos, a gente já se conhece há algum tempo, ele é um excelente exemplo de uma pessoa que faz essa transição de carreira, está fazendo essa transição de carreira. Então, Alexandre, eu queria que tu contasse para nós um pouco como está sendo essa tua caminhada, esse teu percurso de pesquisador da engenharia, de professor universitário, que já escrevia livros e artigos acadêmicos para o texto literário. Como é que começou isso na tua vida? Como é que está sendo? Conta um pouco para nós. Bom, então, é que o que conecta as duas carreiras é a escrita, né? Eu fui precoce, eu cheguei na universidade muito cedo, né? E depois daquele período inicial ali de terminar o doutorado e encontrar o caminho de pesquisa, o que empurrava minha carreira para frente eram os artigos, e que no fundo era uma oportunidade de treinar a escrita, né? Fui aprimorando isso muito, né? E sempre lendo muito, um leitor muito voraz desde pequeno, desde o fim da infância, início da adolescência, né? E, bom, a escrita ali foi sendo experimentada, os livros foram aparecendo, até que chegou um momento que, resumindo muito, né, eu achei que tinha esgotado aquela parte anterior e comecei a me abrir. A pandemia ajudou muito nisso, o intervalo ali da pandemia, né? Comecei a me abrir para um plano, um desejo de cedo de escrever, então as coisas foram acontecendo assim, com um certo planejamento, mas eu posso dizer que também meio sem plano, assim, meio improvisado. É um misto dos dois. Havia um desejo de começar então a escrever numa outra forma, através da literatura, mas aí tu foi fazer algum curso? Como é que foi esse teu processo? Pois é, a escrita acadêmica ela é muito amarrada, né? Sim. A gente não consegue, tem aquelas fórmulas, é difícil fugir. Alguns artigos meus eu meio que conseguia fugir, algumas teses assim, eu sempre fui de preferir... Brincar um pouco. Eu sempre preferi aquela tese meio fora do esperado, meio inesperado, assim, né? O intervalo da pandemia, né, facilitou a abrir novos caminhos, né? E surgiu o curso da Metamorfose, então, que é um curso de formação de escritores, né? Onde se estudam várias coisas ligadas à literatura, à escrita criativa, mas principalmente tem a oportunidade das oficinas. E é ali que a gente consegue fazer um laboratório, aquele de a transição, né, da escrita acadêmica, que é mais amarrada, para essa escrita mais livre, né? Eu já tinha feito, ao longo das décadas anteriores, eu posso dizer assim, né, aqueles exercícios para abrir a cabeça e conseguir escrever livremente, né? Porque nem todo mundo tem essa liberdade assim, de escrever o que quiser e botar no papel e pronto. Isso eu consegui abrir a cabeça antes, mas com o curso da Metamorfose eu consegui saber o que eu queria escrever, como eu conseguiria buscar essas coisas que eu queria escrever, relacionar isso com o texto, né? Então essa tessitura do texto começou a ficar mais apropriada para mim. Não, e eu super entendo o que tu está querendo dizer, porque eu, como jornalista, sou amarrada ao texto jornalístico, e como professora também sou amarrada às normas da ABNT. Então a gente fica muito preso, né, Sim. a essa forma de escrever, e nem sempre a gente consegue se libertar disso. Sim, é um exercício,
Nem sempre fácil, né? Essa é a parte que me parece uma das dificuldades, um dos obstáculos, né? Mas também tem a questão de relacionar, como eu falei agora, né? O que eu quero escrever, que é uma coisa que eu fui amadurecendo ao longo de décadas, dá para dizer assim, né? Eu sempre tive o caderno de anotações, onde eu tive uma ideia, vou escrever sobre isso, eu anotava lá. Eu nem sabia como eu escrever ainda, né? Esse processo de aprendizado, até de apropriação de técnicas, de né? temas. Isso aconteceu nesse curso, né? Personagens, isso já existia, então, alguma coisa construída antes do curso. Sim, mas essa tessitura de eu tenho que escrever o texto, então eu quero contar essa história, daí eu tenho que caracterizar o personagem, eu vou tecendo as frases, né? Esse processo é que a minha cabeça se abriu durante esse curso, durante o período da pandemia, né? Bom, a gente está falando de transição de carreira, mas eu quero falar também de literatura e da literatura do Alexandre F. Bellucco. Conta para nós como é que foi então essa produção, os primeiros livros, né, que já foram lançados, o que está no prelo para sair nos próximos meses e anos. E uma coisa que eu acho muito bacana, né, que eu quero também te questionar, é como tu planejou isso, né? Quantas obras em quantos anos? Então, como bom engenheiro, o Bellucco planejou essa transição de carreira para a literatura, né? Existe esse plano, mas claro que a gente tem uma abertura para ir adaptando, né? Obviamente. Num ano surgem coisas novas, como nesse ano surgiram várias coisas novas com a amizade da Gabriela, que está aqui presente, né? Surgiram várias ideias novas, né? Então algumas coisas que estavam pretendidas para esse ano ficaram para o ano que vem e outras coisas novas estão surgindo. O teu site também. Também o site que deu um trabalho enorme também, que já está no ar, inclusive. Mas recentemente, né, tem esses dois livros, né? Esse é da Feira do Livro de 2021 e esse da Feira do Livro de 2022. Mas eu falei que na pandemia, né, eu fiz essa transição da ciência para a arte. Mas a pandemia também serviu para outra coisa, que foi organizar esse livro aqui, né? Que é científico. Que é científico e acadêmico, né? Aqui tem uma história interessante, né? Minha tese de doutorado foi sobre complementariedade, que é o nome desse livro, né? Complementariedade de recursos renováveis. A minha tese foi o primeiro ataque eficiente a esse problema. Naquela época muita gente falava, não, a complementariedade pode servir para isso, para aquilo, né? Complementariedade energética. A minha tese foi a primeira tese... Só explica para quem não entende muito desse tema, complementariedade energética, o que significa na prática? Pois é, rapidamente então, é o seguinte, na época, lá nos anos 90, quando eu decidi atacar isso aqui no doutorado, diziam o seguinte, no interior do estado aqui, quando chove, né, Mas que barbaridade, né? Nunca aconteceu esse alarme desse jeito. Eu acho aqui. que tu tem que eu vou ter que tirar. Desligar. Ou ir no relógio. Não, ele bloqueou aqui, ó. Vai no relógio e desativa esse alarme. Que ele vai tocar de 15 em 15 minutos. Ou de 5 em 5, depende. Agora deu. Desculpa. Deu. Desculpe, mais um corte, desculpe. Mas tem que aprender a fazer esse corte agora. Não, e o pessoal, segunda vez que tocou o alarme, mas agora a gente aprendeu a desativar. Agora está resolvido. Mas então, naquela época diziam o seguinte, nos meses que chove, que é inverno, tem mais energia hidrelétrica disponível. Aí tem mais nuvens, já que está chovendo mais, e tem menos insolação. Meio ano depois, que é o período que tem mais sol, tem mais insolação, é o período que justamente tem menos água. Então, por que não se monta um sistema meio hidrelétrico, meio fotovoltaico, aproveitando energia hidrelétrica quando chove mais, energia fotovoltaica quando tem mais insolação? Naquela época, os painéis fotovoltaicos custavam o mesmo que energia nuclear, 6 vezes mais que hoje. Sim. Tá? Então, isso naquela época quando? 20 anos atrás. 20 anos atrás. E um cara na banca me disse, mas esse teu trabalho é inútil, porque energia fotovoltaica é muito cara. Só que a coisa foi caminhando, os custos dos painéis foram caindo, esse assunto foi ficando mais importante, até que 3 anos atrás a gente escreveu um artigo de revisão do que tinha sido feito nos anos anteriores. Foi o artigo mais baixado e agora é o mais citado da Solar Energy, e aí veio o convite para esse livro. Então esse livro eu sou editor, eu e o Jakub Juras, que é um polonês que fez doutorado nesse assunto também, nós fomos convidados para sermos editores deste livro, né? São 28 capítulos, é um instrumento de defesa pessoal. É um compêndio, né? É um instrumento de defesa pessoal, isso aqui, né? Pesa 2 quilos, né? São 28 capítulos, né? Um dos capítulos foi nosso daqui, com o Alfonso, que está aqui assistindo também, que foi meu aluno de doutorado também. O último capítulo, ele tem dicas para inserir esses temas em disciplinas de pós-graduação, né?
e os outros 26 capítulos são produtos de grupos de pesquisa ao redor do mundo que nos últimos 20 anos surgiram por causa da minha tese. Puxa vida, que bacana. Foi um percurso. E um tema super atual. E isso foi editado em que país mesmo? É internacional. Foi editado na Inglaterra, da Academic Press. Está disponível na Amazon.com. E foi um produto da pandemia. Foi Exatamente. Durante a pandemia. Foi 1 ano e meio de muito trabalho isso aqui. E aí a gente começa a brincar com isso nas crônicas, né? Isso. Em paralelo com isso aqui, eu estava fazendo o curso Marcelo, né? Estava organizando, porque o meu trabalho aqui não foi tanto escrever, foi mais receber os artigos, os capítulos, sim, revisar, organizar. Né? Pois é. Mas em paralelo com isso, estava fazendo o curso Marcelo e fazendo essa transição, né? Cansando de escrever os textos amarrados acadêmicos, né? E passando a transição para a arte. Então daí surgiu esse livro de crônicas. Eram crônicas que já vinham sendo escritas nos anos anteriores, publicava num ou no outro site, né? E aí a gente juntou nessa coletânea. Energias renováveis, velharias clássicas e uma certa obsessão possessiva. Obsessiva. Positiva. Obsessão positiva, exatamente. Isso aí. Pois então, eram crônicas sobre vários assuntos, né? Então, algumas coisas acadêmicas que eu tentei aproximar do público leigo, carros antigos, que é um passatempo meu, né? E eu me prendo muitas vezes em alguns exemplos pessoais de pessoas que superaram dificuldades. Então, tem história aqui de um corredor italiano que 100 anos atrás estava competindo num campeonato de motos, né, de motocicletas. Aí na última prova do ano, na penúltima, ele se acidentou e machucou a coluna e quebrou as pernas. Ele tinha que correr a última prova para ser terceiro lugar pelo menos. Ele pediu, me amarrem na moto, me levem no ponto de partida que eu vou ganhar a prova. E ele ganhou, e foi campeão. Né? Que legal. Então essas coisas me prendem. Então eu escrevi algumas crônicas sobre esses, sobre outros exemplos. E aí esse título é um compilado. Resumo, é um resumo de Mas tudo. Mas aqui nós estamos falando de crônicas, né? São Foi crônicas, o primeiro livro exatamente, literário e o primeiro livro em crônicas. E esse ano que passou, agora 2022, a gente entrou... Sim, aí esse livro que são... nos contos, né? Exatamente, são 10 contos que foram ideias que eu tinha anotadas, que eu escrevi durante a pandemia, contos que eu rascunhei no passado, que eu revisei já com o que foi aprendido nesse curso. E aí surgiu esse livro com 10 contos que lidam com coisas diferentes. É mais um exercício, assim, aí é a transição final para a arte, né? Não e que esteja formado. É crônica ou conto, o próximo? Tem mais um livro de contos ainda, que são contos mais longos, que é um livro com 7 contos. O livro está pronto, eu estou deixando ele amadurecendo na gaveta um pouco, daqui a pouco vai para a revisão. São 7 contos, o título é Já Não É Mais Verdade. Então, tem ali alguma coisa envolvendo terra plana, a dificuldade das pessoas em aceitar que a Terra não é plana. Pós-verdade. Exatamente. Tem alguns paradoxos de viagens no tempo, que é um assunto que me agrada bastante. Esse livro aqui, o primeiro é Viagem no Tempo, né? E nesse livro tem 2 contos sobre viagens no tempo. São contos mais longos, talvez novelas curtas, né? Acho que é pro ano que vem que sai. Então tem mais um no prelo. Tem. E quantos cafés tu tomou para produzir tudo isso? Porque tem um outro aspecto, ele não está aqui à toa, ele está no Gente Movida a Café, porque eu sei um pouco da paixão do Beluco por cafés. Ele é um consumidor ao ponto voraz, que né, quando a gente se reúne para tomar café, tu que é uma tomadora de café, ele comenta, ganha de mim. Quantos cafés ele ganha de mim. Então eu quero saber assim, primeiro eu quero saber quantos cafés tu costuma tomar por dia, né? O quanto o café te ajuda na produção literária e mesmo na produção acadêmica. E depois fala um pouco dos teus tipos preferidos de café, quais são os métodos que tu mais gosta, enfim. Pois, olha, eu não sou tão especialista nos métodos de preparação e tal, né? Eu sou um tomador de café, não dá para dizer assim amador, mas é mais talvez pela quantidade, mas brincadeira. Mas eu tomo pelo menos um café por dia, que é o seguinte, todos os dias eu tenho o costume de caminhar entre as 7 e as 8h30, passo na casa da minha mãe e tomo um café com ela. Isso é obrigatório, isso é o sagrado todo dia. Puro? Sem puro, leite. Café puro, sem leite, sem açúcar. Café certo. passado, puro, sem leite, filtradinho. Sem açúcar. Exatamente. Aí durante o dia, se eu preparo em casa é sempre café passado, né? Ou então, eventualmente, saindo com amigos para conversar, para discutir alguma coisa,
ou eventualmente depois de alguma janta, sempre algum café do tipo carioca, que o expresso eu já estou achando mais forte. Tá Nem sei se eu trocando? devia comentar isso, né? Mas, Não, enfim. não. Aí é uma questão Tô de brincando. gosto. Tem mais de uma pessoa que já falou que está trocando pro carioca. Porque o Ah. carioca te agrada mais o sabor? Sim, sim, eu antes não gostava, eu antes era mais puritano e ia pro expresso, mas o café Dá pra dizer que tu toma carioca- uns 3 por dia, então, pelo menos. Uns 2 a 3 Vamos ficar por nos dia. 2 a 3, né, pra não parecer demais. Mas eu já tive com ele em algumas reuniões que ele e menos 2 ou 3 na O reunião. duplo. E o duplo. Ah, tu pede o simples ou o duplo? Normalmente eu o duplo. normalmente Ah, o duplo. certo. Isso é uma A menos que característica. o lugar que eu já saiba que o café não seja tão bom, aí vai É, pequenininho. essa xícara aqui, então, ó, daqui pra mais, né? Aquela xícara maior. Essa aqui até tá pequenininha. E o café, tu sente que o café é importante, assim, te ajuda a Eu oxigenar acho- as ideias? Eu acho assim, que sim, eu acho que é muito pelo ritual, assim, daquele período ali, aqueles minutos ali que o café tá quente ainda, tem aquele ritual de ir bebericando, cuidar para não esfriar, né? Acho que talvez parecido com o ritual do fumante, né? Nenhum Eu acho personagem que- ainda. Tu trouxe já algo café de alguma forma nos teus textos? Ou ainda não? Puxa vida, boa pergunta. O café não. Nesse livro de contos tem um conto que tem consumo de cerveja stout, que é outro vício meu, que aliás tem gosto de chocolate e café, né? Todas essas bebidas elas têm processos parecidos, Sim, né? Tanto a sim, cerveja, sim. o vinho e o café. Sim. Claro, cada um com as suas particularidades, né? Sim, E claro. por isso está havendo muito essa corrente aí de quem consome café especial, que dá valor para a procedência do café, né? O café Sim. de origem, né? O meu gosto pro café, eu não me prendo tanto assim em comentar até, eu comento mais sobre a cerveja stout, mas eu percebo que as pessoas observam. Um aluno que fez doutorado comigo anos atrás, um nicaragüense que trabalha na Colômbia, né, ele queria mandar uma lembrança para mim por coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Ele precisava que eu pegasse um diploma para ele aqui, eu fiz um favor para ele, não cobrei nada, daquela coisa de tradução e tal, correio, Sim. né? E ele mandou um café, um pacote de café. Então Da as onde? pessoas da Colômbia, Da o Juan, Colômbia, um o ótimo Juan café. Valdez. Ah, sim, esse é um café E aí o tradicional. jeito dele de agradecer foi mandar um café. Aí eu pensei, opa, acho que eu tô tomando muito café. Acho que estão percebendo. Não, e o café colombiano é um produto, né, típico da Claro, Colômbia. claro, né? e muito bom o café, Muito sim. bom o E Juan muito Valdez. bom, sim. E nós estamos num café, inclusive, indicado pelo Beluco. Né? O Beluco já tinha vindo aqui trazer os livros dele, ele tem Sim. deixado em alguns espaços para o pessoal conhecer a obra dele. E agora tem o site também, né? Acho que até tu pode também comentar sobre o site. O site surgiu como mais um canal teu, né? Além das redes sociais, de aproximação com os teus leitores, né? É que eu tenho trabalhado muito divulgando o dia a dia e essa transição também no Instagram, né? Só que é uma plataforma muito rápida, muito de consumo muito rápido, né? E algumas pessoas comentam, pô, mas onde é que tem contos teus? Eu só tenho que comprar livro, onde é que eu posso ler, né? Então... É uma degustação. Esse site, ele permite esse consumo mais tranquilo, né? Digamos, a pessoa para tomar um café vai acessar o site, né, para ler algum conto, alguma crônica, né? E já conhecer mais a tua linguagem, o teu estilo, e aí a Eu partir já tinha daí... te convidado para escrever sobre o café para o site, né? Sim, eu tô devendo um texto para beleza. ti. Em breve estará lá. Aí tu Certo. também tá desafiado a escrever pro Café Combustível. Certamente. Aí pensar um personagem, alguma história aí que tenha a ver com café. Certamente. Mas e essa questão que foi o nosso mote principal da transição de carreira, tu considera que, obviamente, ela não está concluída, porque tu ainda é professor, tu ainda vai ficar muitos anos, provavelmente, na universidade. Mas hoje tu já está com o pé mais na literatura, já dá pra gente dizer que tem um Beluco eu já mais... me sinto mais com o pé na literatura, porque eu próprio fui assumindo isso, né? Pra Essa mim, identidade fui me permitindo, de escritora, exatamente. Mas eu acho que uma coisa tem que ser comentada, né? Não, claro, eu acho que não que tenha ficado no ar de que tenha sido algo rápido ou sem planejamento, até se falou sobre planejamento. Mas eu sempre fui um leitor muito voraz e de tentar descobrir ali. Eu não gostava de literatura no primeiro e segundo grau, no ensino básico e médio, né? Mas eu sempre fui ali interessado. O que esse autor fazia, com quem ele conversava. Então a gente acaba descobrindo ali as tendências, o que tem por trás, o que o autor queria dizer com uma obra, né? Quem são tuas inspirações hoje, assim? Pois então, eu gosto muito do Joseph Conrad, que escreveu alguns livros, mas entre eles Coração das Trevas, que não que seja um livro bom de se ler ou com uma mensagem positiva, né?
Mas é aquela coisa que a gente lê e que a gente vê a nossa percepção de mundo confirmada, né? Então, de repente a gente vê noticiário, de repente a gente lê ou ouve sobre coisas de história, né? A gente tem uma visão de mundo, e aquele livro ali é uma coisa que confirma muito, né? Parece que diz, olha só, eu não estou no caminho errado, estou no caminho certo, né? Gosto muito do Kurt Vonnegut, que é um autor que eu fui descobrindo aos poucos, né? Quando eu estava na graduação, isso 30 anos atrás, eu ia muito em sebos, né? Então tinha um sebo na parte de baixo da Borda dos Medeiros lá, que tinha uma mesa assim, que tinha 30 pilhas de livros, cada pilha tinha uns 10, 15 livros, e eu ia lá remexendo. Aí um dia eu encontrei um livro dele, que eu levei para casa, eu lia muito, talvez mais do que hoje, e eu levei para casa, porque naquela época eu lia tudo. Hoje em dia eu olho assim, mas isso aqui eu não estou a fim de ler, isso aqui eu vou ler. Naquela época eu lia tudo que aparecia, né? E eu peguei um livro dele, o primeiro livro dele que eu li eu gostei muito, que é Barba Azul. É a história de um artista plástico em fim de carreira, já com muita idade, 80, 90 anos, né? Não que seja muita idade também, mas enfim. Ele já estava cansado de pintar, estava naquela coisa de questionar o que ele tinha feito. E aí ele recebe em casa uma mulher, ele hospeda em casa uma mulher que mora na Casa dos Fundos e que começa a desenhar quadros de meninas assim no início do século XX, naquela coisa de na pracinha, no balanço, e ele começa a criticar, e daquela conversa ali saem coisas muito legais. E eu gostei do livro, naquela época, 20, 30 anos atrás, né? Aí, depois eu fui no sebo de novo e encontrei outro livro dele, e ali eu ia no sebo, eu fiquei famoso porque eu ia no sebo e ia na parte de baixo das pilhas, nas pilhas do meio daquela mesa, e eu fui encontrando ali uns 10 livros dele, quase todos eu comprei naquele período. E eu fui lendo um atrás do outro e gostei muito. Mas um dos principais dele é Matadouro 5, aonde é sobre a experiência do autor na Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu a um grande bombardeio, o famoso bombardeio de Dresden, né? E a certa altura ele comenta, né, que ele queria, na verdade, ver uma imagem onde as aeronaves decolassem de costas, né, voassem de costas, quando chegassem no ponto do bombardeio, puxassem as bombas para cima de novo, fechassem o depósito de bombas e voltassem para casa, né, carregando as bombas, né? Então, que destino tipo diferente de coisa, teria sido, né? Pois é. Então é o tipo de coisa que marca, né? E além dele, o Machado de Assis também. Sim. Aqueles livros do final da fase dele, do final da carreira dele, a fase realista. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de referência no Eu Machado. acho que sim, né? eu acho que Machado sim, eu é acho tão que sim. importante aí para nossa literatura que todo mundo um pouquinho de Machado de Assis sempre tem. Eu acho que sim, de um modo ou de outro, sim. Mas eu queria, infelizmente, continuar o papo contigo, mas a gente tem só meia hora de conversa. Nós estamos com quanto tempo aí, Lucas, minha assessora? Eu acho que 5 minutos. Normalmente, quando eu pergunto para o Lucas, é porque o tempo já está chegando ao fim. Mas eu queria te agradecer muito, Beluco, por tu, em primeiro lugar, tá aceitando esse convite, tá aqui com a gente, né, conversando. E a gente já estava horas querendo bater um papo, tomar um café. E eu achei que nesse momento novo do projeto do Café Combustível, agora com essa temporada que nós estamos chamando, né, de gente movida a café, o Beluco seria uma pessoa que teria muito a contribuir, muito a nos trazer aqui em relação a esse tema. E eu queria que tu deixasse esse tempo aí para algum espaço final, para algum recado final teu, né, esse espaço final aí para algum recado que tu queira deixar para quem gosta de literatura, conhecer a tua obra, e para quem está pensando em fazer alguma mudança, seja de carreira caminhando rumo à literatura ou para outra área. O que tu deixaria de recado aí para alguém que está pensando em fazer uma transição? Eu sabia que essa entrevista ia terminar com uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que a questão toda, o que caminha por trás desse processo é o autoconhecimento, né? É saber o que se gosta de fazer, saber o que... Claro, a gente tem obrigações, com certeza, sempre, né? Mas dentro desse quadro de obrigações, do que se gosta de fazer, tentar manter o foco sempre naquilo que faz parte, de um certo modo, da personalidade da pessoa. E eu acho que esse é o segredo, né? Aí, os caminhos que as pessoas percorrem, daí depende de cada um. Nessa minha transição, né, tu perguntasse se eu me sentia mais da ciência ou da arte, né, eu acho que eu sempre fui da arte, né, mas eu falei em obrigações agora, né, eu acho que por um tempo eu aceitei cumprir muitas obrigações. Eu tô conseguindo agora me livrar das obrigações e passar a fazer mais coisas que eu
que me agradam. E dentro do autoconhecimento, a gente não precisa ser uma coisa só, né? A gente pode ser cientista que faz arte e um artista que faz ciência. Também. E eu quero lembrar... Diga, por favor. Mas parte do autoconhecimento é a gente conseguir se respeitar, né? Claro. Conhecer essas partes diferentes, né? Deixar elas conviverem, né? Deixar as nossas diferentes características conviverem, não se culpar, não se cobrar tanto, né? Exato. E se vocês olharem os nossos programas anteriores ou ouvirem na plataforma de áudio, vocês vão ver que a gente já falou sobre isso. No nosso primeiro programa a gente falou sobre autoconhecimento com a Simone Grivot, depois a gente falou sobre inteligência artificial no último programa com a Marcilene, e hoje com o Beluco a gente está falando de transição de carreira. E a inteligência artificial vai desafiar. Vai ser um grande desafiador e vai obrigar muita gente, inclusive a transição de carreira, mesmo quem não está pensando, né? Exatamente. E sempre no ambiente de uma cafeteria, né, gente? Hoje nós estamos, até por uma sugestão do próprio Beluco, aqui no La Tasca, que fica no Centro Histórico. Agradecemos a acolhida, um café argentino charmosíssimo, né, com muitas delícias, café e padaria também. Vocês podem vir aqui buscar medialunas quentinhas, açucaradas, maravilhosas, quase igual ou até igual como se come lá em Buenos Aires. E eu quero agradecer novamente ao Beluco, dizer para vocês se inscreverem no nosso canal, seguirem também lá no Spotify os nossos programas e acompanharem essa temporada Gente Movida Café. Muito obrigada e até o próximo. E obrigada, Beluco. Vamos tomar mais um café agora? Exatamente, mais um café, com certeza. O café para mim é uma coisa muito mais do que só uma bebida, né? A bebida é importante porque nos dá energia, nos dá aquele combustível, né? Para a gente tocar as atividades através da cafeína. Mas o café é também um ritual, o café é um momento de pausa, o café é um momento de conversa com outra pessoa. O café é um ambiente, então o café é muitas coisas na vida da gente.